Oi, pessoal! Antes da aula de hoje eu queria falar um pouco sobre saúde mental, porque fiquei sabendo, né, que o pessoal do Paideia vai estar fazendo pequenos posts no Instagram a respeito do assunto. E acho que é uma coisa inerente a todos nós, né? Que a gente tá numa situação que a gente tá incapacitado de seguir com a nossa rotina e que as coisas que a gente costumava fazer pouco antes, agora a gente faz muito, como por exemplo assistir Netflix. Então as coisas estão perdendo sentido e tá tudo ficando esquisito, mas a gente tem que continuar firme e forte aí, porque, né, enfim, não tem mais o que fazer senão isso. Cheguei num ponto que eu tô fazendo tatuagem de chiclete. É a coisa mais divertida que eu tenho pra fazer no momento. Mas então, a aula de hoje é sobre Simple Present. O presente simples todo mundo deve conhecer em português. É o presente que a gente fala, tipo, eu estou viva. Ótimo exemplo. Para que a gente usa? Para falar sobre rotina, fato, senso comum e até mesmo ideias no futuro, vocês já vão entender. Qual é a estrutura dele? Geralmente a ordem é sujeito, verbo e complemento. Então eu coloquei aqui 3 exemplos de afirmação, negação e interrogação. Afirmação: We wake up every day. A gente acorda todo dia. My dogs don't bark to strangers. Meus cachorros não latem para estranhos. Vocês podem ver que, relembrando aquela estrutura que a gente aprendeu no verbo to be, de como fazer uma negação e como fazer uma interrogação. A negação, a gente coloca o don't antes do verbo sempre. Então, my dogs don't bark to strangers. Em interrogação, a gente coloca o do antes do you. Antes da pessoa, no caso, né? Então, do you love me? Você me ama? Terceira pessoa do singular. Exemplos de frases com simple present. Frases afirmativas. Renata needs to work tomorrow. Renata precisa trabalhar amanhã. Robert parties every weekend. Robert festeja todo fim de semana. Negação. Renata doesn't need to work tomorrow. Renata não precisa trabalhar amanhã. Robert doesn't party every weekend. Robert não festeja todo final de semana. Interrogação. Does Renata need to work tomorrow? Renata precisa trabalhar amanhã? E does Robert party every weekend? Robert festeja todo final de semana. Agora, flexionando o verbo na terceira pessoa. A gente tem 3 casos. O primeiro a gente acrescenta só S, o segundo IS e o terceiro ES. Tem regras para cada um? Tem, mas isso não é interessante para nós, porque nunca cairia esse tipo de questão no Enem. Realmente, como eu sempre digo, tudo que a gente aprendeu até agora é só para vocês terem um plano de fundo. Porque fazer a questão, interpretar o texto, é simples, se tu já souber tudo isso que a gente está aprendendo. Então, tudo isso são peças de um quebra-cabeça que vão se reunir, e quando elas se reunirem todas, vocês vão ter a capacidade de fazer uma questão do Enem. Então, quando a gente acrescenta o S, por exemplo, o verbo open se torna opens. Depois, no próximo slide, eu tenho exemplos. Acho que eu já vou mostrar agora. Então, exemplo: She opens the box easily. Ela abre a caixa facilmente. Por que a gente coloca o S no final? Porque tá na terceira pessoa. Então, quando a terceira pessoa é she, he e it. Ele, ela e ele, ela para animal, que é o it. Talk vira talks. Chris talks to her. Chris fala com ela. ES, cry vira cries. Karen cries in the shower. Karen chora no chuveiro. Triste. Fancy. Fancy. Bom, eu não traduzi, né? Enfim, eu traduzi na frase.
Mas aqui é abrir, falar, chorar, e fancy é uma tradução meio esquisita que não tem em português. Mas significaria algo como, por exemplo, eu me interesso por você, eu desejo você. Então, tipo assim, I fancy you, eu desejo você. Mas menos, não seria estranho tu falar isso pra um estranho, entendeu? Tipo assim, não sei explicar. I fancy you. E no caso do ES, watch vira watches. Watch pode ser, como acho que a gente já aprendeu, relógio, assistir. E nesse caso, quando é verbo, né, a gente tá falando de assistir. Poderia também ser o substantivo relógio, que daí relógio se tornaria relógios. Mas não é esse o caso. My dad binge watches La Casa de Papel. Em homenagem ao Jean, colocando um pouquinho de espanhol aqui. Essa parte é verdade, meu pai realmente assiste La Casa de Papel muito. Binge, to binge watch, significa assistir demais. Pode ser binge eat, que é comer demais. É tipo comer ou assistir uma coisa compulsivamente. Na verdade, pode colocar isso antes de quase qualquer verbo, né? Significa que tu tá tendo aquela compulsão maluca de fazer aquilo. Todos nós na quarentena. E go, verbo ir, se torna goes na terceira pessoa. Então, she goes to med school. Ela vai pra faculdade de medicina, que tradução mais mais real, assim, seria ela faz medicina. Presente simples usado no presente e no futuro. Então, como eu expliquei pra vocês, ele pode ser usado no presente e no futuro. I am a teacher, eu sou uma professora. They are scientists, eles são cientistas. Mas no futuro, I am to become a doctor soon. I am to become seria mais ou menos eu estou para me tornar. Então, eu estou para me tornar médica em breve, o que é uma grande mentira. E Sarah is to become a mom soon. A Sarah está para se tornar mãe em breve. Trouxe essa questão pra gente fazer, que eu dei em 2019. E o título dela é 5 Ways Pets Can Improve Your Health, que significa 5 formas como animais de estimação podem melhorar a sua saúde. Então, vamos começar a ler a questão. A pet is certainly a great friend. Eu vou ir parando e falando mais ou menos as coisas que a gente já aprendeu até agora. Então, pet, substantivo, significa animal de estimação. Por isso se chama pet shop, loja de animal de estimação. E certainly, a gente ainda não aprendeu isso, eu acho. A great friend, great, grande, friend, amigo, 2 substantivos. After a difficult day, então, um animal de estimação é certamente um grande amigo. After a difficult day, depois de um dia difícil, pet owners quite literally feel the love. Donos de pets, vou falar pets e não animais de estimação, porque quase literalmente sentem o amor. In fact, em fato, de fato, for nearly 25 years, por quase 25 anos, research has shown. Aqui é um tempo verbal que a gente ainda não aprendeu, mas basicamente pesquisas têm mostrado that living with pets, que viver com pets, provides certain health benefits. Providencia, proporciona, vamos dizer, certos benefícios de saúde. Pets help lower blood pressure. Pets ajudam a baixar pressão sanguínea. And lessen anxiety. E diminuem ansiedade. Less é menos, então lessen seria diminuir. They boost our immunity. Eles
dão um boost na nossa imunidade. Um boost seria melhor. They can even help you get dates. Eles podem até mesmo help you, ajudar, get dates, conseguir encontros. Aí tem alguns pontos que eles mostram do que cachorro ajuda, cachorro e gato, né? Allergy fighters são lutadores contra alergias. Growing number of studies, um crescente número de estudos, have suggested that, tem sugerido que kids growing up in a home, crianças crescendo em uma casa, with furred animals, com animais peludos, will have less risks, terão menos risco of allergies and asthma, de alergia e asma. Date magnets são imãs de encontros. Dogs are great for making love connections. Cachorros são ótimos para fazer conexões amorosas. Aqui tem aquilo que a gente já aprendeu, que é um substantivo sendo usado como uma palavra que acompanha outro substantivo. Só que em inglês isso acontece antes. Tipo assim, em português seria conexão amorosa. Aqui é como se fosse amorosa conexão. Então, vocês podem ver durante o texto que isso é muito comum. Sempre, o tempo inteiro tá acontecendo. Forget internet matchmaking. Esqueça matches, tipo match no Tinder, pra quem já usou o Tinder, na internet. A dog is a natural conversation starter. Um cachorro é um começador de conversas natural. Dogs for the aged significa cachorros para os idosos ou mais velhos, porque age é a idade. Então, aged, que é idade no passado, significa tipo idosos. Walking a dog or just caring for a pet, caminhar com um cachorro ou simplesmente se importar ter um animal. For elderly people, para pessoas old é velho, elderly é pessoas idosas, pessoas velhas. Who are able, que são capazes. For elderly people who are able. Tipo assim, eu acho que aqui o que ele quer dizer é o seguinte, para pessoas idosas que podem ter, porque eu não sei, pelo menos na medicina, no primeiro ano que eu fiz ano passado, a gente ia visitar casas de pessoas, né? Então, pra entender, assim, tipo, porque uma grande parte da medicina é a medicina de postos de saúde, né? E nos postos de saúde, eles ficam em bairros que as pessoas que estão em volta visitam muito o posto de saúde. Então, a gente ia visitar essas pessoas nas casas delas pra entender melhor qual era como é que era a vida dessas pessoas nas suas casas, né? Porque como é que a gente vai atender um paciente sem saber como é a vida dele? Aí a gente só vai estar se importando com a doença. Então a gente aprendia mesmo a enxergar a pessoa como um todo. E uma das coisas que era indicado pra gente quando a gente visitava eles, a gente dava dicas e... Enfim, a gente dava uma olhada na casa pra ver se a pessoa fosse idosa, o que tinha de perigoso pra ela. E no caso... por que eles falam aqui pra pessoas que podem? Porque às vezes a gente via pessoas que, tipo, tropeçavam no cachorro, caíam e quebravam ossos, sabe? Isso acontece com idosos. Então, eu acredito que aqui eles estejam dizendo que pra quem pode, né? Porque algumas pessoas não vão poder ter animais quando ficam velhos. Can provide, pode providenciar, pode... Novamente, aquela palavra que a gente tem uma tradução esquisita. Exercício e companhia. Exercise and companionship. Sempre que uma palavra termina em ship em inglês, é um relacionamento. Então, relationship, relacionamento. Tem outros que eu não vou saber citar agora. Good for mind and soul. Bom pra mente e alma. Like any enjoyable activity. Como qualquer atividade. De novo, invertido. Enjoy é aproveitável, tipo, que dá pra se divertir. Playing with a dog,
Brincar com o cachorro can elevate levels of serotonin. Pode elevar níveis de serotonina. And dopamine, e dopamina. Nerve transmitters that are known, neurotransmissores, que são conhecidos to have pleasurable and calming properties, por ter propriedades, de novo invertido, prazerosas e calmantes. E good for the heart. Essas palavras terminadas em ing, a gente vai ter que ter uma aula só pra falar delas, que é um tempo verbal e significa, tipo, ing é tipo ando, só que a gente não pode traduzir calming como calmando, né? Acalmando. Então a gente traduz como acalmante ou calmante, porque em inglês tem muitos tempos verbais que não existem, se a gente levar o português como base, né? É uma língua muito mais simples do que o português, embora a gente tenha certa dificuldade de aprender, mas eu posso dizer com certeza que é mais difícil para um americano ou inglês ou australiano aprender português do que para um brasileiro ou português aprender inglês. Digo com certeza porque a gente tem tempos verbais e variáveis de palavras que eles nem imaginam como usa, para que serve. E esse é um exemplo. Good for the heart, bom pro coração. Heart attack, ataque do coração. Patients. Aí, o que significa isso? Pacientes que tiveram ataque do coração. Para vocês verem como o inglês simplifica. Ele não usa muitas preposições. Então, a gente falaria, se fosse em inglês, patients who had heart attacks. Ou então, eu acho que seria assim, pacientes que tiveram ataques do coração. Mas não, aqui é heart attack patients. Who have pets, que tem pets. Survive longer than those without. Sobrevivem mais do que aqueles que não têm. Without é sem. According to several studies. De acordo com diversos estudos. Oi, gente, eu achei meio difícil de entender da forma que eu li o texto antes, então eu decidi aumentar o tamanho dele e leio ele inteiro em português de uma vez só, para ver se melhora a compreensão de vocês. 5 formas que pets podem ajudar a melhorar a sua saúde. Um pet é certamente um grande amigo. Depois de um dia difícil, donos de pet literalmente sentem o amor. De fato, por quase 25 anos, pesquisas têm mostrado que viver com pets dá certos benefícios de saúde. Pets ajudam a diminuir a pressão sanguínea e diminuem a ansiedade. Eles dão um boost na nossa imunidade. Eles podem até ajudar você a conseguir dates. Lutadores de alergias. Um crescente número de estudos tem sugerido que crianças crescendo em uma casa com animais peludos terão menos risco de alergia e asma. Imãs de dates. Cachorros são ótimos para fazer conexões amorosas. Esqueçam os matches da internet. Um cachorro é um iniciador de conversas natural. Cachorros para os idosos. Caminhar com um cachorro ou simplesmente tê-lo, para idosos que têm essa capacidade, pode dar exercício e companhia. Bom para a mente e alma. Como qualquer atividade, brincar com o cachorro pode elevar... como qualquer atividade prazerosa, brincar com o cachorro pode elevar níveis de serotonina e dopamina, neurotransmissores que são conhecidos por ter propriedades prazerosas e calmantes. E bom para o coração. Pacientes que tiveram ataque cardíaco e que têm pets sobrevivem mais do que aqueles que não têm, de acordo com diversos estudos. Então acabou o texto aí. Meu Deus, que texto longo, né? Mas se a gente fosse ler assim, sem ficar traduzindo, eu acho que seria bem melhor, bem mais rápido. E como eu sempre falo, enquanto a gente lê, uma dica é circular todos os substantivos
e aquilo que a gente achar que é mais importante, porque com certeza que o texto inteiro não é tão importante, não precisa saber detalhes. Isso a gente vai ver agora com a pergunta. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como... Oh meu Deus, palavras-chave! Research, a growing number of research e several studies, que significa estudos, um crescente número de estudos e diversos estudos. Research e study é quase a mesma coisa. Com o objetivo de... Então, ela quer saber o que quer dizer esses estudos. Mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. E esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, né, já deu pra ver aqui que a gente pode eliminar essas últimas três, porque o texto inteiro fala 1 milhão de coisas, entre elas que sobre ataques cardíacos, sobre relações amorosas, mas não é essa a ideia. Ele não tá focando num deles, ele tá falando dos dois. Excluindo alternativas, então. Esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Não. Com certeza, o texto fala de mais coisas do que só isso. Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Não. O texto também fala mais sobre isso. E cadê a história sobre dates? Né? Que em português a gente já usa isso como sinônimo, né? Date, eu tenho um date. E tá. C. Fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Tá, e os idosos? Então, em cada uma até agora, faltou um item. Convencer sobre benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. E mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Na A gente pode ver, de novo, que tá faltando uma abordagem, porque doenças como alergias e asma é só o primeiro item aqui. E os dates e os idosos. Então, não, a gente pode dizer que é a B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. 5 formas como pets podem melhorar sua saúde. Ora! O que quer dizer, então, que se a gente tivesse lido só o título, a gente poderia fazer a questão? Sim. Nesse caso, a gente não pode levar isso em conta para todas as questões. Mas nesse caso, sim, é uma questão que a gente foi feita de idiota e leu toda ela inteira. Mas mentira, era... Se a gente não lesse, a gente nunca ia ter certeza, né? Então é isso, a resposta dessa questão é a B. E... tema de casa... Mentira, não é bem um tema de casa. Mas vamos ler primeiro esse meme que eu coloquei. I would start my homework. Eu começaria o meu tema de casa. But I'm just too busy posting memes. Mas eu tô muito ocupado postando memes. About how much I don't wanna do it. Sobre o quanto eu não quero fazer. Muito legal. Então, o tema de hoje é o seguinte. Pro Paideia, né? A gente tem lido um livro do Paulo Freire que se chama Pedagogia da Autonomia. A gente leu o primeiro capítulo para uma reunião, agora a gente leu o segundo. E eu tenho aprendido muito com esse livro. E uma das sugestões que ele dá de atividade para alunos de qualquer idade é para estimular a curiosidade do aluno, é fazer um desafio para o aluno, que seria então o seguinte: pensar em coisas que te deixaram curioso durante, tipo, uma semana. No nosso caso vai ser 2 semanas, porque a próxima aula é só daqui a 15 dias. Mas então, digamos, vocês olham séries, vocês ouvem músicas em inglês. Inclusive, se vocês não estão assistindo a séries com legenda, comecem. Então, uma boa atividade seria, toda vez que vocês estão vendo essa série, ouvindo essa música, e vocês
ficam curiosos sobre uma coisa, ficam com uma dúvida, assim, que vocês... O que será que significa essa palavra? Eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece muito. Eu quero que vocês vão no Google e pesquisem o que significa e anotem. E anotem, assim. Essa foi a minha curiosidade. E essa era a resposta. E eu quero que vocês façam isso durante essas 2 semanas. E é uma coisa bem simples, né? Mas se vocês forem perceber, isso já vai ser uma grande coisa. Vai fazer com que vocês percebam o quanto vocês têm aprendido, o que vocês têm aprendido e se vocês estão se lembrando do que vocês aprendem. E acho que por enquanto é isso. É uma boa atividade pra fazer na quarentena, que a gente tá bem mais em contato com séries e músicas do que o normal, né? E é isso, gente. Continuem estudando. Tentem ter uma rotina. Não desistam. A vida é ótima. É isso aí.